O louvor que a irmã Raquel cantou é a mais pura verdade. A gente precisa pedir para que Deus nos use, porque estar aqui em cima é mais difícil do que parece. Eu costumo dizer para mim mesma que o elogio é o pior veneno que a gente pode receber, porque aí a gente começa a acreditar que o que a gente faz é pela gente mesma, é pelo nosso poder, e nada que a gente faz é por causa de nós, nada que a gente faz é porque a gente é capaz. Tudo é para Deus, tudo é por Jesus, e a gente precisa pedir todos os dias para que Ele nos use. E a Michelle falou para mim que o tema ia ser frutos do reino. E eu não pensei duas vezes, já pensei na parábola do semeador. Então, abram as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 13. A gente vai falar sobre essa parábola hoje. No versículo 1 diz: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia. Sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Mais para frente, Jesus vai explicar essa parábola lá no versículo 18. E ele diz: Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria. Mas duram pouco porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e as ilusões das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas que E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Eu acredito que cada um que está aqui é uma semente que caiu em terra boa. Amém? Que nós possamos frutificar cada vez mais. Então, se a gente parar para analisar toda essa passagem, a gente pode ver que não é garantia só porque a gente jogou uma semente que necessariamente ela vai cair em terra boa. Então, a gente pode semear a mensagem no coração de alguém, mas isso não significa que essa pessoa vai cair necessariamente em uma terra boa. E todos receberam a oportunidade de produzir uma grande colheita, porque todas as sementes foram semeadas. Então, elas tinham a mesma chance de conseguir frutificar, de cair em uma terra boa e dar fruto. Mas a diferença foram os caminhos que cada semente tomou. Foram caminhos diferentes. Os solos são exatamente isso. Eles representam os caminhos que as pessoas podem tomar ao receberem a mensagem. Então, a gente vai falar sobre quais são as atitudes que impedem as pessoas de produzir uma grande colheita. Quais são as circunstâncias que fazem com que essa semente que está no nosso coração, a mensagem de Deus, ela possa cair em uma terra que não é boa e fazer com que a gente não dê fruto. Então, a gente vai falar sobre o primeiro solo, que é o solo com pedras e muita terra.
são aquelas pessoas que aceitam a mensagem com alegria. Então, logo que você fala de Deus para elas, elas vão ficar alegres, elas vão ficar felizes, só que elas não conseguem se manter firme nas tribulações. E na quarta-feira passada eu falei sobre isso porque algumas pessoas se batizaram no sábado. E a gente precisa estar ciente que quando a gente escolhe Jesus, a gente precisa negar o mundo. A gente precisa ir contra as coisas no mundo. E isso requer consequências, não é 100% fácil. Às vezes a gente sofre perseguição, perdas, coisas ruins, mas por Jesus. Então, passar pelo sofrimento faz parte de seguir a Jesus. Não espere só coisas fáceis na sua caminhada com Cristo. Não espere que tudo vá ser alegria, porque vai chegar o momento do sofrimento. E a gente precisa estar firmado no alicerce firme, para que a gente possa lidar com esse sofrimento, para que a gente possa lidar com essas aflições e não deixar com que elas sufoquem a gente e com que a gente perca o nosso foco, que é Cristo. Então, essas sementes, essas pessoas, elas recebem a mensagem de Deus, mas elas só querem a parte fácil de seguir a Jesus. Elas só querem a parte alegre, a parte dos milagres, a parte que Jesus vai fazer algo extraordinário na sua vida, mas não é só isso. Lá em Mateus 7, 24 a 25, fala para a gente construir a nossa casa na rocha, em um alicerce firme, e não na areia. E eu pergunto para cada um de vocês nessa tarde, aonde você tem firmado a sua casa? Aonde você tem firmado o seu relacionamento com Cristo? O que seria a areia? Muitas pessoas vêm para a igreja, mas a gente tem que repensar o porquê a gente está aqui. Se é os relacionamentos, se a gente está interessado só no que Jesus pode fazer, ou se a gente está interessado em conhecer Jesus cada vez mais. Se a gente está interessado em quem Jesus é, não só no que ele pode fazer, não só nos relacionamentos, não só na amizade, não só nos ministérios. Porque a gente está aqui por uma coisa muito maior. A gente está pregando aqui, a gente está falando da mensagem de Deus, a gente está louvando, não é para que a gente, não é para o natural, não é para que a gente possa se mostrar para o mundo, é para que a gente possa glorificar a Deus. É por isso que a gente está aqui. Então, que a gente possa pensar que tudo o que a gente está fazendo aqui, que toda essa obra maravilhosa, que toda essa congregação, não é por causa do pastor, não é por causa de cada um de nós, é por causa de Jesus. E é para Jesus. Que a gente venha fazer as coisas com um propósito muito maior. Às vezes a gente fica chateado porque a gente não recebe tal oportunidade, ou porque a gente é tirado do nosso ministério, mas a gente tem que pensar que as coisas são muito maiores do que simplesmente os nossos caprichos humanos, do que simplesmente os nossos desejos que não vão levar a lugar nenhum. Lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 15, diz que o sofrimento produz paciência, que traz a aprovação de Deus. Então, quando a gente passa, o crente verdadeiro, quando ele passa por uma aprovação, ele fica alegre, não alegre, mas assim, ele sabe que isso vai dar paciência, que isso vai trazer perseverança, que isso vai fazer com que a fé dele cresça. Então, ele não fica reclamando, ele não fica olhando para os problemas, ele olha para Jesus e vê como um processo que ele vai aprender cada vez mais. A gente sabe que esse ano foi muito, muito difícil. Muitas pessoas tiveram muitas perdas, muitas pessoas ficaram frágeis emocionalmente. E eu sei que é difícil eu chegar aqui e falar, acredite, mas a gente tem que pensar em coisas boas que o Senhor fez na nossa vida esse ano, que por mais que tenha sido difícil, cada um de nós ainda está aqui, respirando. Deus deu a oportunidade para cada um estar vivo, para cada um continuar fazendo a obra de Deus. Deus supriu todas as necessidades. Eu acredito que em cada casa, não só nesse ministério, mas no país inteiro, no mundo, em cada casa de uma pessoa que é justa, que segue a Deus, Deus supriu e proveu todas as necessidades que a gente passou. Deus deu discernimento, Deus deu a luz, Deus deu um caminho certo para que a gente não venha sofrer necessidade. Então, essas pessoas que caem nesses solos não aguentam o fardo de seguir a Cristo, porque ainda estão firmados em coisas e pessoas, ao invés de Jesus. Se a gente quer ser uma semente que vai dar fruto, se a gente quer crescer em Cristo, a gente precisa estar firme em Jesus. Não na igreja, não no pastor, não no irmão, em Jesus.
Porque senão as pessoas elas mudam, as pessoas podem se desviar. Então, se o seu relacionamento depende da sua família, uma hora ela pode parar de seguir a Cristo e aí você vai acabar de seguir também. Mas quando a nossa rocha está firmada em Cristo, não importa as circunstâncias, não importa o que aconteça, a gente vai continuar seguindo a Ele. O segundo solo é o solo com espinhos. Então, elas são sufocados por ilusão e riquezas mundanas. Então, esse tipo de semente são as pessoas que se deixam se iludir pelas coisas materiais, pelas coisas mundanas, pelas preocupações da nossa vida diária. Então, elas se distraem com coisas terrenas e a sua ambição se torna os bens materiais, não Cristo. É muito complicado a gente falar, porque não significa que a gente não pode ter bens, que a gente não pode conquistar as coisas, que a gente não pode ter um sonho. Mas a partir do momento em que a nossa vida se resume apenas a isso, em que a nossa ambição se resume a conseguir cada vez mais coisas materiais, se resume a suprir mais os nossos prazeres humanos, aí a gente começa a ter um problema. Então, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8, diz: não trouxemos nada para esse mundo e não vamos levar nada. Então, não tem por que a gente se apegar tanto a essas coisas que estão aqui. Não tem porque... Ontem, o irmão Lauro, ele falou sobre isso. Ele falou que tudo que a gente conquista aqui, fica aqui. Casa, bens materiais, carro, todas essas coisas, elas vão ficar aqui. E a gente precisa se preocupar com as coisas eternas. O que você tem feito com o dom que Deus te deu, como foi dito hoje? O que você tem feito com aquele seu tempo em que você gasta com outras coisas, mas você não gasta com Deus? Eu estava pensando nesses dias que a leitura da palavra e a oração devia ser um princípio. A gente ser feito pela manhã, porque é o nosso primeiro tempo. Aquilo, é assim que a gente acorda, é algo precioso. Então, às vezes, a gente dá o resto. Não só nas nossas coisas financeiras, mas também no nosso tempo. E será que a gente está dedicando o nosso melhor tempo a Cristo? Aquele tempo em que a gente tem primeiro no nosso dia? Será que a gente está lendo a Bíblia como uma obrigação ou como um prazer de conhecer cada vez mais a Deus? A gente vai ficando mais velho na fé. E, às vezes, a nossa relação com Cristo vai ficando muito monótona. Tipo, a gente lê a Bíblia, mas não com aquele fervor no coração, com aquela intensidade. A gente lê, mas só para dizer que eu li. A gente ora, mas não com todo o nosso coração. E a gente não pode deixar com que o nosso relacionamento com Deus esfrie. A gente não pode deixar com que as circunstâncias, com que o tempo, principalmente o tempo de fé, faça com que a gente fique mais frio diante de Deus. Porque todos os dias a gente tem que pedir para que o nosso relacionamento se renove, para que a gente possa ganhar mais forças, para que a gente possa se aproximar mais dele e dar a ele o nosso melhor tempo, dar a ele os nossos melhores sonhos, dar a ele o nosso melhor, 100% o nosso melhor. Então, lá em Mateus 6,30, fala que se Deus veste as ervas dos campos, Ele vai nos vestir também. A gente fica preocupado com tanta coisa, com conta que tem que pagar. Eu ainda não pago conta, mas eu vejo que os meus pais, eles ficam preocupados até demais, às vezes, com o que você vai comer, com o que você vai vestir. E a gente precisa ter fé o suficiente para acreditar que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. E até coisas que a gente nem imagina que Ele pode fazer e que Ele pode nos dar. Na quarta-feira eu contei o testemunho e eu vou contar de novo, porque quando meu pai me contou, eu fiquei muito feliz na época. Teve uma época que minha família estava passando por vários problemas financeiros. E a gente não tinha nem dinheiro para comer direito. E aí a minha mãe pediu para o meu pai ir no mercado para comprar batata, porque a gente não tinha mistura. E aí o meu pai foi, ele comprou 4 batatas contadinhas, e quando ele estava no caixa, ele encontrou um amigo dele da loja, e o amigo dele estava com a esposa, com um carrinho cheio de coisa, cheio mesmo. E aí o meu pai falou com eles, quando eles estavam no caixa, né, a esposa do amigo do meu pai saiu, foi lá no freezer do mercado, pegou uma peça enorme de carne, e falou assim pro
para o meu pai, Deus mandou eu te dar isso. E Deus disse para mim assim, o meu servo está com vontade de comer carne, mas ele gosta de carne boa. E aí o meu pai fez um churrasco enorme naquele dia. Não era uma coisa necessária, mas Deus sabe a vontade de cada um. Deus sabe dos seus sonhos. Às vezes você pode não falar para ninguém, mas Deus sabe. E se a gente orar em silêncio, Deus vai nos dar o que a gente precisa. Não necessariamente o que a gente quer, mas o que a gente precisa. E se a gente for fiel, Deus vai dar 1000 vezes mais do que a gente está pensando. Então, tudo que nos afasta da presença de Deus pode ser entendido como prazeres da vida. Então, às vezes a gente fica perguntando, mas será que eu posso fazer aquilo? Será que eu posso fazer isso? Tem tantas coisas que as pessoas discutem que o cristão pode ou não fazer, mas a questão é, o que te afasta de Deus? Quais são as coisas que você tem tomado o seu tempo que te tiram da presença de Deus, que tentam destruir o seu relacionamento? A gente precisa ser prudente o suficiente para saber se aquilo vai trazer luz ou se aquilo vai trazer destruição para a nossa vida e se a gente vai tirar ou não. Então, todos os prazeres da vida, a gente precisa tirar do nosso coração, tirar da nossa vida. Às vezes dói, às vezes a gente tem uma amizade que não é aquela melhor amizade, não é uma amizade que a gente realmente sente a presença de Deus, sente o Espírito Santo ali, e aí, mas é difícil, porque o tempo de convívio é muito grande, ou porque vocês estão no mesmo ciclo de amigos, e aí tirar isso pode ser complicado, mas é necessário tirar todas as coisas que nos afastam de Deus. Tudo. Lá em Lucas 8, versículo 14, os frutos que elas produzem nunca amadurecem por causa de suas verdadeiras intenções. Então, as sementes que caem nesse tipo de solo, elas até criam algum fruto, mas eles não conseguem amadurecer por causa do coração, da onde estão as intenções dessas pessoas. É por isso que o fruto que elas dão não consegue amadurecer e não consegue dar uma boa colheita, por causa da intenção suja do coração delas. E o terceiro solo, que eu acredito que seja o solo que cada semente que está aqui caiu, que é a terra boa. E como saber se a gente foi semeado em terra boa e tornar o nosso solo bom, cultivar isso e não fazer com que a gente se perca nessas preocupações, não fazer com que a gente se perca nos prazeres humanos e não fazer com que a gente deixe de ter Cristo como o nosso primeiro alicerce. Primeiro, a gente precisa fugir de toda a aparência do mal. Então, foi o que eu disse, a gente precisa tirar tudo. Todas as coisas ruins, sentimentos ruins. Eu sei que, às vezes, a oração pode ficar repetitiva se a gente falar todos os dias, Senhor, mas a gente precisa confessar os nossos pecados e fugir da aparência do mal, de todos os jeitos possíveis. Às vezes a gente quer desafiar, eu consigo aguentar, eu consigo não pecar. Não consegue, porque a gente é falho. Todo mundo é falho. E todo mundo, se brincar com o inimigo, vai cair. Então, a gente precisa vigiar. Então, segundo, estar sempre em oração e ler a palavra, pois é o que nos dá ânimo para passar por tribulações. Quando a gente está passando por algum sofrimento, tem duas coisas que fazem com que a gente cresça espiritualmente, com que a gente amadureça e com que a gente consiga passar, que é a oração e a palavra. Mas são duas coisas juntas. Eu já vi muitos cristãos falando que oram, mas não leem a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens, e aí é tudo mentira o que está escrito. Então, assim, como que você crê num Deus e você não busca conhecê-lo e tentar ouvir o que ele fala, porque Deus fala através da Bíblia, Deus fala através desse livro, através das circunstâncias também, mas o primeiro meio que Deus vai falar com você é através da palavra de Deus. E vai te dar refúgio, vai te dar uma luz. Então, a gente precisa ler a Bíblia e orar 100% do tempo. Terceiro, estar atento às distrações possíveis que o mundo tem para oferecer. Então, a gente precisa ficar esperto com as coisas que o mundo... Porque, às vezes, o mundo oferece alguma coisa que parece ser boa, uma oportunidade que parece ser boa, mas ainda não é o que Deus tem para você. Ainda não é o momento certo de Deus. E o quarto e último, eu já estou terminando já, é estar enraizado em Jesus Cristo.
E lá em Colossenses 2, versículos 6 e 7 diz: portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé. Então eu termino com esse versículo e que cada um aqui possa se manter firme e enraizado em Jesus Cristo. Amém? Que as palmas louvem